Estamos chegando para o nosso comentário dominical numa semana difícil, né? O país virou um caldeirão em ebulição política. Agressões de todos os lados. Muita gente querendo aparecer. Muitos poderosos em postos de responsabilidade querendo servir a quem lhe nomeou. Olha, gente, eu tenho o maior respeito pela Suprema Corte do meu país. E não é a primeira vez que eu vou dizer nesse comentário, como jornalista profissional que sou, aos 76 anos de idade, sem medo de arroubos de quem quer que seja, dizer aos meus telespectadores de que o Brasil precisa ter mais responsabilidade dentre os seus políticos, mandatários do país, na hora de escolher um juiz, um magistrado, um professor, um advogado e escritor renomado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora o que não dá é o cidadão que é um profissional de caráter retilíneo e ilibado ver que partidos políticos nomearam ministros para o Supremo Tribunal Federal e eles se sentem naquele cargo no dever de servir àquele partido que o nomeou. Não, alto lá. Não interessa quem escolheu. Não interessa quem o indicou. Ao ser guindado ao nobre cargo, elevado cargo, de alto nível, do maior nível da justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Ele só tem um compromisso com a democracia e com o povo brasileiro. Ele é um juiz do povo, não de partidos políticos. Embora muitos políticos tenham usado uma vaga do Supremo para nomear para lá um colega de partido, um funcionário seu, não. O nível de responsabilidade tem que ser muito grande para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falo isso porque eu estou vendo coisas, olha o que está acontecendo com a imprensa. Você entra nas redes sociais, está lá um ministro do Supremo fazendo discurso numa campanha eleitoral de um candidato. Não vou dizer nome. Eu estou lhe respeitando, ministro. Eu estou lhe respeitando. O seu partido que não respeitou o povo brasileiro, a nossa democracia, quando nomeia um cabo eleitoral deles para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não. Olha, o presidente Trump passou quase um ano para escolher um nome para suceder numa vaga do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Ele foi ouvir. Claro que ele botou o FBI também, a CIA, para saber quem seria o melhor. E era criticado quase todo dia porque ele ainda não tinha nomeado a vaga existente para ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos da América. Trump, depois de pesquisar, de investigar, foi buscar uma juíza na Califórnia, Amy Coney Barrett. Esta senhora foi escolhida por méritos, por reconhecimento, por valores morais e intelectuais, para chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Que é a mesma coisa valorosa da Suprema Corte
de Justiça da República Federativa do Brasil. Eu vou citar um exemplo de juristas renomados que poderiam ser indicados para o Supremo Tribunal Federal se o presidente que estivesse no poder tivesse formação retilínea, nível intelectual, para entender que a Suprema Corte de Justiça de um país é uma das coisas mais sérias que tem no país, até acima do Congresso. Porque eles vão julgar senadores e deputados, embora também senadores e deputados possam cassar o seu mandato. Aliás, só os senadores. Eu faço um comentário sobre a indicação demorada, pensada, escolhida, investigada pelo FBI, pela CIA. Aí chegaram o presidente Trump, esse é o nome. No momento, este é o nome, Amy Coney Barrett. E ele a nomeou ministra do Supremo Tribunal Federal da Corte Americana. Uma corte que a gente não lê na imprensa, nos jornais americanos, em especial no New York Times. Debate entre ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e Sua Excelência, o Presidente da República. Aqui, pelo contrário, toda semana o ministro do Supremo põe o dedo no nariz do presidente, como ele disse essa semana. Está cansado de dedo no nariz dele. Impondo isso, impondo aquilo, dando 10 dias para isso, 5 dias para isso. O que é isso? Onde está a harmonia e o respeito entre os poderes? O presidente da República é a autoridade maior do país, porque somente ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Eu faço o comentário de hoje porque a gente tem que lamentar o comportamento de certos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil emparedando o presidente da República, pondo o dedo no presidente da República. Será que é a mando do partido que o nomeou ou que a nomeou? O presidente tem até 10 dias próximo. O presidente tem até 5 dias. Espera aí, mas não é delegacia de polícia, não. Vocês estão se dirigindo, aliás, vossas excelências, estão se dirigindo. É uma figura maior do que vocês. O presidente da República Federativa do Brasil e comandante em chefe das Forças Armadas. O que caracteriza que o povo o escolheu para sentar na cadeira do poder maior do país. Eu estava viajando, estava no Rio de Janeiro e acompanhei as demarches, o comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Vi publicações de ministros quando advogado em palanque, discussando, está aí nas redes sociais, cabo eleitoral do partido, batendo do outro lado, prêmio, ser nomeado ministro do Supremo Federal. Olha, eu acho que é por isso que certas decisões desse magistrado, eu não vou citar nome porque eu sou ético. Ora, se nós, jornalistas de educação classe A, não tivermos a respeitabilidade para com a nossa Corte de Justiça, quem vai ter? Mas todo mundo sabe de que eu estou falando. Tem deles que saíram de dentro do Palácio do Planalto direto para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, um deles até que tem comportamento de gente que tem berço. Se comporta muito bem. Não tem sido vedete. E foi uma escolha muito repudiada para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem correspondido e já chegou até a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. E o povo sabe de quem eu estou falando.
mas em respeito à mais importante toga do Poder Judiciário brasileiro, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero aqui declinar nomes. Eu não faço jornalismo de quinta coluna. Não tem ninguém do Supremo Tribunal que me faça dizer alguma coisa que ele queira dizer contra alguém aqui no portal jogoaberto.com. Como também não tem nenhum político que me ligue pedindo que eu faça uma crítica pessoal a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, se o ministro do STF pisar na bola, tergiversar, andar por caminhos tortos, aí o jornalista Tomás Teixeira vai criticar esse ministro, sim. E tem alguns saindo da linha retilínea do Supremo Tribunal Federal e é para atender ao seu partido, ao partido que o indicou. Outros é para atender a um amigo, a uma corrente política. E o plenário do Supremo Tribunal Federal está parecendo o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. Cada um tem um partido, cada um está ali a serviço de um partido. Por isso que eu continuo achando que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser cargo de carreira dentro do judiciário. Para lá irão somente juízes de quarta entrância dos estados ou federal, ministro do STJ, juiz de carreira, juiz togado. Porque o juiz togado, quando chega na quarta entrância, que está preparado para ser desembargador, o desembargador que já é desembargador, eles estão preparados para serem ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar um exemplo aqui que eu falei que ia citar, de um grande jurista que poderia estar no Supremo Tribunal Federal. Ives Gandra, de altivez retilínea, de caráter retilíneo, sábio, competente, altivo, digno, porque às vezes mete o dedo e critica o Supremo. Então, gente, é lamentável que estejamos vivendo em nosso país um verdadeiro entrevero, um verdadeiro embate entre a Suprema Corte do país e o Palácio do Planalto, com alguns ministros emparedando o presidente da República. Olha, se eu ia aceitar que uma ministra ou ministro se dirigisse a mim, eu, presidente da República, me dando 10 dias, 5 dias para exaltar lá o respeito. Vamos respeitar a interdependência dos poderes. Eu sou presidente da República. A ponto de ver o presidente Bolsonaro sair do trilho e bater forte nesta semana em ministro do Supremo Tribunal Federal, processar a primeira-dama. Essa primeira-dama do país hoje tem a mesma postura que tinha a primeira-dama falecida, de saudosa memória, simples, humilde, esposa do presidente Lula. Aquela senhora em momento nenhum desmereceu o cargo de primeira-dama. E como a esposa do presidente Bolsonaro tem se mantido, tem se conduzido de forma retilínea, ética, altiva e moral. Então eu acho que o país precisa acalmar os ânimos. Não tem essa história de querer impor aos partidos, ao país, aos eleitores, uma urna do jeito que eles querem. Não. Não. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem a obrigação de aceitar as críticas,
tem a obrigação de mandar periciar. Não querer fazer urnas combinando com pesquisas mentirosas, desvairadas, irreais. E eu quero, ao chegar no final do meu comentário, fazer um elogio aqui a um colega jornalista da Globo, TV Globo, que saiu da TV Globo porque discorda das pesquisas maquiadas, discorda das notícias mentirosas. E ele foi chamado também para fazê-lo e se recusou. E preferiu sair. Deixou a Globo. Esse sim é um profissional ético e de caráter retilíneo. Thiago Leifert, parabéns, meu jovem. Você é do meu estilo. Quando quer dizer, diz na frente, fala a verdade. Porque nada supera a verdade no caráter retilíneo do cidadão ou da cidadã. Quem está com a verdade está com a força. Quem está com a mentira está alimentando a derrota. É o comentário de hoje que eu queria fazer, lamentando esse entrevero semanal de alguns ministros do Supremo Tribunal com o presidente da República. A ponto de ele dizer que não vai mais aceitar dedo no nariz, e não vai não. Ele é militar. E tem mais, o nível dele é de capitão, não é de general não. Ele fala como capitão mesmo. Eu espero que o Brasil chegue até às eleições em harmonia política, em harmonia social, de comportamento ético e retilíneo entre as autoridades que regem os destinos do nosso país. É o comentário de hoje que eu queria fazer. Estamos chegando ao final do nosso comentário, desejando àqueles que dão um like lá e acompanhem o trabalho sério que a gente faz aqui no portal jogoaberto.com. E tem mais, aqui governo não compra não, nem federal, nem estadual e nem municipal. Eu divulgo o governo, se ele quiser divulgar no nosso portal. Ele paga e a gente divulga. Também não, se que não quiser pagar, eu mantenho o meu portal sem alugar a sua bandeira para ninguém. Porque aqui no Jogo Aberto é assim, a verdade doa a quem doer. Tchau.